Elas têm o mesmo nome, nasceram na mesma cidade, são sócias e um sucesso. O programa de hoje conversa com as Patrícias sobre moda, comportamento e outros assuntos. Fique com a gente. Nessa noite aqui na TVU recebo Patrícia Pontalti e Patrícia Parenza. E elas se confundem. Muitas vezes as pessoas não sabem quem é uma, quem é outra. Então, com toda calma, nós vamos apresentá-las a vocês que não as conhecem. Patrícia Parenza, Patrícia Pontalti. As pessoas confundem vocês, é ou não é? O tempo inteiro. O tempo todo. Desde Caxias, é isso? Não, mais aqui. Mas quando a gente virou as Patrícias. Porque quando a gente não trabalhava juntas, quando a gente não era sócias, as pessoas não confundiam tanto. Quando a gente não era uma, né? Quando a gente não era um casal, né? Era mais fácil não confundir. Era mais fácil. Mas é que proximidade, assim, imagina, a gente tá sempre juntas, daí as Patrícias. Sobrenome é italiano também, a gente... Não é que a gente seja parecida, com P. Não é que a gente seja parecida, mas nós temos características bastante comuns, né? Vocês falam com as mãos. É, bastante. Vocês falam com as mãos. Falamos com as mãos, somos altas, claras, né? Aí vira uma só. A gente já está acostumado. Me diz o seguinte, vocês se conheciam em Caxias? A gente se conheceu em Caxias, sim, na universidade, na UX. Só lá na universidade? Só na universidade. De piá, não? Não, é que eu conheci a Paty antes, porque a Paty tem mínima diferença de idade minha, e ela já era bem pioneira em algumas coisas, ela já trabalhava com TV, muito jovem, assim. Então, ela apresentava o jornal de lá e eu já conhecia ela, daí nós fomos se conhecer realmente, né, a gente foi ficar amiga na faculdade. Eu fui bem precoce, eu comecei com jornalismo com 18 anos, fazendo Jornal do Almoço em Caxias, né. Então, claro, as pessoas me conheciam, imagina essa Caxias, naquela época... Fora que ela tinha um estilo um pouco excêntrico, eu diria, entre aspas, né? Mas... Jornal do Almoço bombando, né? Imagina, nos anos 80. Jornal do Almoço ainda é o principal programa da RBS TV, quer dizer, tem 30, 40 anos de Jornal do Almoço e é uma máquina. Claro. No interior... Muito. Então, quando eu fui fazer a faculdade de jornalismo, claro, os meus colegas já sabiam quem eu era, porque eu já tinha um nome, já tinha uma história, né? Tu começou a faculdade já empregada. Já, empregadíssima. Tu sabe que eu vivi isso lá na década de 80, quando cheguei na PUC, eu trabalhava no interior, mesma coisa. E as pessoas assim, bom, tu já é jornalista? Eu disse, não sou, estou aqui para aprender. Era uma confusão, né? Mas a gente tinha essa coisa, né? de começar cedo. Tu como é que começou? Terceiro semestre da faculdade, eu comecei a trabalhar em jornal, né? Eu sou muito mais da mídia impressa mesmo, sempre fui. E comecei a trabalhar como repórter policial, assim. Fui pro... Policial. Fiz muito. Boa! E depois eu fui repórter de geral. Não tem nada a ver contigo isso, Pontalti. Mas sabe que na época eu achava divertido, assim. Uma que eu era muito jovem, né, Felipe? Eu tinha 18 anos. A gente tem um humor totalmente diferente quando você é bem jovem. E daí, eu achava tudo um aprendizado, assim, sabe? E daí ia lá, fazia plantão de polícia, vivia nas delegacias. Fiz um tempo, depois eu fui pra geral. E fiquei um tempão em geral. Fui repórter de geral, fui editora de geral, um tempão. Isso pioneiro? Tudo no Pioneiro de Caxias. Depois que eu fui passar pra Variedades. Eu já tinha uns 2 anos e pouco de jornalismo. Quando eu te conheci na Zero Hora, tu já chega pelo segundo caderno. Daí eu já era editora de moda da Zero. Eu já vim como editora de moda. Editora de moda. Não, e antes no Pioneiro também. Eu fui assumir editoria de moda. Na verdade, lá no Pioneiro eu era editora de cultura, de variedades, sim. Assim, e fazia moda. Aí eu já assumi quando eu já tinha uns 21, 22, eu já estava nessa área. Quando é que vocês colocaram moda na vida de vocês? Vocês foram para a UX por falta de opção de outros cursos na UX? Vocês queriam moda desde pequena? Vocês já eram fashion? Como é que era isso? Como é que entrou isso na vida de vocês? Cada uma tem uma história. Eu fui modelo, né? Lá em 84, por aí, com 13 anos, 14, 15, 16, 17, eu fui modelo. Então, a moda entrou em mim quando eu vi o meu primeiro desfile de moda, que foi numa festa da uva, e eu olhei aquilo e disse, é isso que eu quero para minha vida. Entendeu? Eu preciso. Eu não sabia se eu queria ser modelo, se eu queria desenhar roupa, enfim, mas aí comecei a trabalhar como modelo e aprendi muita coisa, porque naquela época não tinha agência de modelo, não tinha maquiador, produtor, stylist, era a modelo que fazia tudo, entendeu?
Então, ali eu aprendi os bastidores Quando tu vê também. esse arsenal de gente atrás dos modelos hoje, qual é a tua visão? Não, eu só penso, gente, as meninas, tu não precisa mais. As meninas, as modelos hoje, elas não pensam, elas são só um corpo, né? Quando não existia esse arsenal, tu tinha que organizar a tua carreira, tu tinha que te maquiar, tu tinha que escolher o sapato que tu ia usar no desfile e às vezes tu tinha que ir na loja antes para produzir o look que tu ia desfilar. Era completamente outro mundo, o que eu só agradeço, porque eu aprendi muito, né? Claro. Com isso. Eu acabei virando uma produtora de moda depois. Pontalte, como é que é? Ah, não, eu gostava de moda. Eu sempre gostei muito de ler e ler sobre moda. A história da moda foi uma coisa que sempre me encantou, assim. Mas eu não tinha muita pretensão de seguir carreira nessa área. Eu queria ser jornalista, meu sonho era ser jornalista. Eu queria ser jornalista de política. Eu adorava ler sobre política. Era o que eu imaginava, assim. Pontalte, tu era repórter... Atenção, caro telespectador. Para mim é Parenza e Pontalte, tá bom? Senão vai ser uma confusão Claro, sim. aqui, né? Então eu já vou... Tu era repórter mesmo, de Sim. enfiar o pé na jaca, Nossa. de sujar o sapato, de botar tênis e ir pra rua caminhar. Alagamento, invasão. Nunca de tênis, desculpa, né? Nunca de Ela tênis. era famosa de chegar na vila, Aqui hoje fazer, ela tá de buraco, tênis. fazer Hoje eu tô buraco de de tênis. rua de salto alto e trench coat. Não, eu né? sempre achei que a elegância podia estar em qualquer ambiente. Isso é uma premissa que me acompanha. Mas, assim, eu queria ser jornalista mesmo, sabe? Eu queria ser jornalista séria, assim, sabe? De furaço. Não, que jornalista de moda não seja sério. Não, mas eu queria assuntos mais polêmicos. Eu sempre gostei dessa coisa. Só que daí eu ingressei em polícia, e as coisas vão mudando. Eu sempre gostei também, eu sempre gostei de me vestir bem, sempre gostei de moda, sempre fui curiosa sobre o assunto, sempre gostei disso. Aí foi que a coisa foi conduzindo, foi pintando vaga, e a gente foi me adaptando. Sim. Eu queria ficar no jornal. Eu era muito jovem, era meio estagiária ainda, então E quando veio a possibilidade de fazer moda, eu disse, pô, cara, eu sempre gostei, sempre conheço tanto, sabe? Eu Sim. conhecia mesmo. Eu disse, vou ficar por aqui, acho que vai ser legal. E o Brasil estava vivendo um boom da moda. Estava começando São Paulo Fashion Week, estava começando o Rio Fashion Week. Então, precisava de alguém para escrever sobre esse assunto, coisa que antes não tinha. E daí juntou, né, a fome com a vontade e foi. E aí vocês foram, coincidentemente, em função de momentos diferentes, se encontrar na UX fazendo moda. Não, jornalismo. Jornalismo. Somos jornalismo. Fizeram moda na UX? Não. Não. Eu acabei Não, dando... porque eu coloquei isso na minha cabeça porque é uma das primeiras faculdades de moda do Rio Grande do Sul, foi a se não primeira. É a primeira, A né? primeira de 92. Ah, eu achei que vocês tinham se encontrado. Não. E em 92 eu dei uma cadeira de produção de moda. Fui professora. Que foi a coisa mais louca. Tu já tinha te formado em jornalismo? Nada, uma Tu loucura. era aluna de jornalismo e Eu professora... era aluna, eu dava aula e eu trabalhava na UX TV. Entendeu? Eu tinha 3 funções na universidade. O reitor um dia me encontrou no corredor e disse, olha, eu não sei o que fazer contigo. Sinceramente. Sabe todas. Tu é onipresente nessa universidade, você agradece. Tava Tô em sempre todas, aqui, tava tô em sempre todas. aqui. Pois é. Bom, aí você conclui o curso lá, vocês duas concluíram juntos? Eu um Não. pouquinho antes. Se formou antes. Veio para Porto Alegre, Sim. esperou a outra, deu casa, comida, roupa Bem lavada. assim. Não, quando eu tava Porque aí louca... vocês se separam lá em um determinado momento, mas se juntam depois, quando a Pontalte vem para Porto Alegre. Não, porque assim, pintou a oportunidade de eu vir trabalhar na Zero Hora fazendo edição de moda também. Aí eu tava com bastante vontade de sair de Caxias, eu já tava um pouco cansada do que eu fazia lá, queria novas perspectivas, principalmente profissionais. Aí surgiu essa oportunidade, eu liguei pra ela e disse, amiga, olha só, eu tenho que fazer o teste tipo amanhã na Zero. Será que eu posso ficar na tua casa? Ela, não, vem, fica. Só que eu fui ficando, né? Fui ficando. Até ela que arrumou meu primeiro apartamento aqui. Tipo, vai embora, guria. Obrigado, valeu. Tchau. Olha só que belo apartamento tem aí. Bem isso. Gurias, e aí quando é que vocês se unem? Quando é que vocês dizem, tem um negócio, a gente conhece moda, a gente gosta de moda, tem um negócio novo que é a internet, porque vocês estão há muito tempo já. Quase 11 anos. Mexendo com isso, vocês criaram um modelo de negócio para vocês. Quando é que vocês tiveram o estalo? Assim, bom, agora deu, vamos parar de só conversar sobre isso, que eu imagino que fosse um papo de vocês duas seguido, né? E vamos pegar e juntar forças. Eu já tinha produtora, né? Eu tenho a Estação Filmes, eu tenho uma veia empreendedora, assim, que sempre me moveu a trabalhar por conta. Eu odeio... Beijo pro Renê Goya Filho, sócio na estação. Eu tenho pavor de ter chefe, sempre tive, assim, tenho uma agonia. Então, e eu fazia TV Com,
e a Paty, editora da Zero Hora. A gente ia para todas as semanas de moda e quando a gente chegava, mesmo estando só uma de nós, as pessoas diziam, olha lá as Patrícias, mesmo que tivesse só a Parenza ou só a Pontaut. E a gente um dia se deu conta, numa dessas viagens... Que tinha virado um plural. Que tinha virado um plural e que isso era um business, entendeu? Que seria burro da nossa parte a gente não aproveitar isso. E aí a Paty pediu demissão da Zero Hora. Eu já estava meio que me saindo fora da TV Com também, já tinha a produtora, a gente já tinha uma sede, já tinha um CNPJ, já tinha uma estrutura. E aí a gente decidiu, então, lançar o site e se lançar com esse plano de negócios de dar consultoria. Esse é um dos maiores negócios do mundo, moda. Essa indústria movimenta milhões ou bilhões. Né? O Brasil, que teve esse boom lá na década de 80, continua em alta, baixou. Qual é a visão de vocês do negócio moda? Bom, o negócio moda ele é o segundo setor que mais emprega no Brasil, só perde para a construção civil. Né? Ele ainda é um grande negócio. Eu acho que a moda como design, ela tá num momento difícil, porque está muito caro, a China achatou todas as empresas brasileiras, as empresas quebraram, fecharam, é muito difícil de competir. Mas a roupa é um grande negócio, porque tem uma super diferença entre roupa e moda, né? Então, a gente vive ali em dois momentos. É que eu acho que assim, esse boom foi nos anos 90, ele veio mais tarde. E não foi só, e foi um boom porque se criou uma apresentação de moda no Brasil, se criou um calendário que antes não existia, as coisas eram muito esparsas. Então, o que acontece? As pessoas começaram a ver que fazer eventos, que mostrar que estavam construindo suas marcas, que a apresentação, fashion era legal, e houve esse boom de produção. Mas a roupa continua. É como a Paty disse, qual é a diferença da roupa? A roupa ela não tem muita criação, ela pode ser cópia, ela pode ser sem graça, a roupa é o vestir. A moda é muito mais, ela é uma composição que tem a ver com criatividade, com invenção, com ousadia, com inovação. Quem é o primeiro brasileiro que inova? Quem é o primeiro brasileiro assim, que faz lá fora olhar assim? Quem foi o... Tem alguém lá assim fora que foi... demorou, né? Mas Eu acho que o Alexandre Rescovitch, né? Ele tem Isso é fim da década de 90. Ele começou nos 90. Houve um movimento nessa época, né? Ele é um brasileiro contemporâneo, tu entende? Ele tem uma criação contemporânea, mas que tem uma coisa que se ele não fosse brasileiro não seria daquele jeito. Né? Que é diferente de um Lino Villaventura, por exemplo, que é muito peculiar, sabe? Que é muito brasileiro. Ou o Ronaldo Fraga, que é muito brasileiro. Né? O Alexandre é um cara do mundo. Ele poderia A moda dele poderia estar em Nova York, Londres, Japão, Tóquio. Sim. Poderia ter em qualquer lugar e de lá chegar no Brasil. Como está? O Lino, o Fauzi, quem foi? O Não, Ronaldo. é. O Lino e o Ronaldo, não, o contrário. Nasceram do Brasil para o mundo. Mais ou menos isso. Porque eles levam muito a nossa cultura na criação deles. Renda, essas coisas. Tudo. Levam muito isso. Eles contam histórias do Brasil. Né? O Alexandre não olha necessariamente para isso. Ele olha para inspirações que qualquer estilista poderia olhar, né? Mas eu acho que demorou muito para isso acontecer, sabe? Mas agora eu acho que acontece e a gente nem se dá conta. Tipo, a gente tem vários criadores que fazem sucesso no exterior, que vendem normal e que tem produtos e que tem lojas. A gente tem Osklen, tem Pedro Lourenço, tem Bárbara Cassassola, que é uma gaúcha que desfila na Semana de Moda de Londres. Sabe, tem muita grife fazendo isso, tem muita coisa de moda praia que vende super bem, que tem uma repercussão internacional. Eu acho que hoje não se vive mais o momento da grande celebridade, do cara. Existem movimentos, como em qualquer lugar do mundo, assim, sabe? Eu acho que a coisa vai acontecendo. Vamos ampliar os gaúchos na sequência e também na sequência a gente pediu para algumas pessoas gravarem perguntas para as Patrícias. Elas respondem questões de Fernanda Zaffari, Turco Louco, a Gabi Verri, o Miltinho Talaveira, Sandra Ferraz, no próximo bloco. Já voltamos. Voltamos com 21h30, conversando hoje com as Patrícias Parenza e Pontaut a respeito de moda, comportamento e outros assuntos. Em instantes, jornalistas e aqueles ou aquelas que
que elas tratam o dia a dia, estilistas vão realizar perguntas para as duas. Você falou o nome de alguns dos gaúchos, né? Quem mais está fazendo boa moda no Rio Grande do Sul? A gente tem uma dupla que a gente adora, né? A Oxa, que é do Igor e da Daisy, que são dois jovens talentos que acabaram de sair da faculdade, eles têm 23, 24 anos. São muito jovens. Umas crianças. E tem um trabalho espetacular. Agora, neste momento, um deles está em Nova York e o outro está em Berlim, participando das semanas de modas paralelas às oficiais. Eles têm 1 ano de marca. É incrível isso. Pois é. E aí, como é que é? É a questão de sair já muito pronto, as faculdades estão aprontando eles, já tinham estrada antes e agora Mas é que eu acho... complementaram? Como é que é isso? Eu acho que toda profissão criativa a faculdade não prepara, tá? Eu sou bem dessa opinião, inclusive jornalismo. Eu acho que tu tem Posso assinar aquilo embaixo? em ti. Não, Total. sabe? Tipo assim, tu não vai virar um jornalista porque tu pode aprimorar, melhorar, direcionar, se lapidar. Posso assinar embaixo? Posso. Mas tipo assim, a mesma coisa é um estilista. Isso tá neles. E assim, a gente tá vivendo um momento no Sul muito rico em novos talentos. A gente tem a Ellen Redel, que faz um tricô e um crochê maravilhoso. A gente tem o Maurício Placeres, que faz uma moda masculina de alta categoria. Incrível. Incrível. A gente tem, assim, grifes... A Zap, que é uma Muito grife legal. minimalista também, sem gênero, que é uma linguagem que está se usando muito hoje na moda, né? Que é uma nova visão para o unissex, bem interessante. Nossa, tem Carlos o Bach, Carlos Bach, que vestido faz de um festa. vestido de festa com toque Que mandou artesanal. um beijo, vocês duas, não pôde gravar a entrevista, não pôde Claro. gravar a pergunta. Ele é muito Caxias, não, tinha que, Caxias. Claro. tinha que procurar alguém de Caxias para fazer uma pergunta para vocês, né? Mas eu sei, a gente tem um movimento muito forte da moda, sabe? Eu tô achando que a moda gaúcha, que não é gaúcha, moda feita aqui, né? sim. Não É sou porque ela tão- não tem uma característica gaúcha. né? Ela é contemporânea, ela é do mundo. Exatamente, mas os nomes agora... Se a gente não falar de forte. moda gaúcha, como recentemente tivemos o 20 de setembro, as pessoas podem pensar na bombacha. Né? Não, né? Não é disso que estamos falando. Não é disso. A gente não está falando de indumentária. Não está na hora de uma repaginação, a palavra certa seria essa, da indumentária. Vocês não estão a fim de comprar essa briga com os Não. gaúchos? Muito obrigada, a gente Não, agradece. a gente está passando essa briga. Até porque... Ninguém compra essa briga. Mas eu acho que indumentária tem uma coisa a ver com história, né? Ela é um deixa retrato do seu tempo. Mas não dá para dar uma reestilizada? Assim. Eu acho que temos até estilistas que fizeram. Tem a Karen Raíssa, uma vez, fez uma coleção linda. inspirada, muito bonito o material, porque os favos que tem em bombacha são belíssimos, Sim. né? São. O Mariel Nietzsche, que uma vez fez na Fashion Week. Um desfile inspirado também. inspirado nisso. Mas eu acho que isso não é pro gaúcho. Da Argentina, há uns 2, 3 anos, veio os ponchos, né? Que é algo gaúcho. Gaúcho, né? Que é uma mistura daí, né? E vocês, mulheres, utilizaram bastante. E aqui e fora. sim. Não, continua e segue. E continua. Mas isso também tem a ver com uma inspiração meio folclórica da moda, né? Que a moda adora olhar para movimentos diferentes. E o étnico é uma referência recorrente na tendência. E os ponchos, eles entram volta e meia como moda, porque eles são extremamente étnicos e não são só os gaúchos que utilizam, né? Se tu pegar todos os maias, os incas, os próprios cowboys americanos, os índios americanos, todos eles meio que usam ponchos. Então, volta e meia, ele volta para a tendência bem forte e a gente aproveita os daqui também, né? Fernanda Zaffari enviou direto de Londres uma pergunta Sacanagem. para essas duas meninas aqui. Oi, Felipe, parabéns pelo programa. Queria te cumprimentar, te desejar sucesso, aproveitar também para dar um oi para as Patrícias. Que privilégio ter essas meninas talentosas e minhas amigas, claro, como convidadas. E aproveitar também para perguntar, tirar uma casquinha aí do talento das meninas, para saber, assim, porque o que de mais interessante tem acontecido aqui na Europa, no mercado da moda, é essa mudança de calendário mesmo, porque na última temporada de moda de Londres, uma marca fortíssima, Burberry, por exemplo, desfilou a sua coleção e já no dia seguinte, todas as vitrines tinham a coleção, você podia comprar online, todos os anúncios estavam nas mídias sociais, na internet, nas revistas, começariam a ser publicados.
Então, não existe mais essa espera pelas temporadas, aí a produção, e aí sim esse desejo de compra. Queria saber o que elas acham, como é que isso vai afetar o mercado, se isso já não é só uma coisa isolada, se é uma realidade, e como é que o Brasil vai reagir a isso. Um beijo para vocês todos aí. E aí, Querida da Fê. Esse é o movimento Sinal Buy Now, né? Veja agora, compre agora, que está querendo acontecer lá fora. Aqui no Brasil, eu acho que não tem a menor chance de acontecer. Porque a gente não tem logística de entrega para começar, não tem produção e não tem dinheiro para bancar uma produção, os designers. Para quem não está acostumado, deixa eu tentar traduzir um pouco, Sim, porque eu isso é conversei com a importante. Fernanda sobre isso, né? O que acontecia era o seguinte, o pessoal lançava na semana de moda de Paris, Nova York, Londres e tal. Aquilo levava um tempo para chegar na vitrine. Seis De 3 a 6 De 3 a 6 meses. Aí a Burberry diz o seguinte, aqui, tá na passarela, passa na loja, vai estar na loja. É que não é bem assim, tá, Felipe? Mas nesse caso aconteceu isso. Não, a Burberry fez isso, mas A não é a Burberry, Burberry disse, tá? Sim. O que acontece? Tem uma coisinha ali no meio chamada fast fashion. Ah, sim. Que começou a se perder o sentido dos desfiles. Por quê? O cara vai lá, Era cria, isso que ela me apresenta a explicou. coleção e ele vai demorar para estar na loja dele 3, 4 meses. Já a fast fashion copia, E entrega. desgasta a imagem dele e quando a roupa dele chega, a impressão que tu tem que ela é velha. O exemplo que a Fernanda me deu, quando nós conversamos, assim, como é que me traduz essa pergunta, porque eu não sou da área. Sim. Assim, não, aconteceu o seguinte, o cara desfilava, era fotografado, mandava aquilo para a China, dali a 2, 3 semanas a China mandava, Isso. espalhava nas lojas de De fast fashion. fast fashion, e aí exatamente ficava velho. Ficava velho. Como é que é isso? Daí A isso. Burberry dando uma volta nos caras, dizendo assim, olha, tá aqui, já tá na Mas loja, tem vai várias na grifes loja. que já fizeram isso, tá? A Burberry foi a primeira e depois várias já fizeram, como Tá. a Paty disse. Aqui é um pouco mais difícil porque o que acontece? O nosso produtor, o nosso estilista, não tem grana para bancar às vezes, fazer 1000 camisetas daquela dos desfile. Ele tem que fazer conforme encomenda. Isso. Ah, O comprador vai no showroom, faz o pedido e ele produz só o que for, vendido. Entendeu? Ele não pode correr esse risco. De ter um monte para estar em produção e vender no dia seguinte. Depois não vende, e aí? E daí o que ele O cara faz? fale, Ele já quebra. quebra por muito menos aqui no Brasil, né? Eles não combinaram as perguntas todas eram temas livres. Mas depois eu vi que tem um certo encaixe entre a pergunta da Fernanda e a segunda pergunta que vem do Turco Louco. Já ouvi dizer que moda brasileira é moda paraguaia. Vocês acreditam nisso? Oi? Dali, turco. Mas não é o certo encaixe seguinte, porque ele também, eu também estava conversando com ele, Turco, como é que é? Ele disse, não, cara, porque os caras pegam, roubam da gente aqui, levam no Paraguai, produzem rapidamente, voltam para competir com a gente. É mais ou menos isso que a gente estava falando. Exato. Eu acho que tem muito designer brasileiro que é copiado sim no Paraguai e vendido no camelô. É. Fato. O né? Cavaleira, o Turco é da Cavaleira, a Cavaleira Ele é o príncipe, ele é o que é mais copiado, coitado. Não. É que a Cavaleira é uma marca pop, né? Ela provoca um desejo muito de jovem. É. E o jovem é o cara que, tipo... Vamos dizer que ele pode ser o público que talvez tenha menos poder de compra ainda, né? Então, óbvio que a cópia vem, né? Ele fala com o jovem, ele tem uma marca de fácil absorção, né? Não tem muita dificuldade em entender a Cavaleira, ela é fã, ela é divertida, ela é fresca. Então, obviamente, ele deve sofrer muito nas mãos dos camelôs, No né? entanto, que os desfiles da Cavaleira, a coleção que ele apresenta, ele nunca produz. Ele só vende na principal loja dele, na flagship em São Paulo. Só. Tu não encontra nas lojas É de muito shopping. difícil, é. Porque é uma roupa mais elaborada, mais sofisticada, mais cara. O que ele faz é camiseta. E ele tem um negócio que é muito legal. Né? Eu não acompanho semanas, né, de moda, mas os desfiles da Cavaleira são sempre desfiles aguardados. Né? demais. Incríveis, Eu é uma tenho- delícia. Eu tenho muito orgulho do meu amigo, porque ele já me convidou para vários. Vem, vamos fazer tal coisa. Ele é genial, ele é um Genial. visionário. A gente já foi, outro dia eu tava lembrando, vendo os convites que eu tava fazendo uma limpa em casa, assim, e tem coisas que a gente guarda um pouco e depois diz, tá, o que eu vou Claro. fazer com todo esse volume?
E daí eu tava lembrando de desfiles assim, ele fez desfile no Rio Tietê. Exato. Ele fez desfile no Museu do Ipiranga. É. Ele fez desfile na rua, ele fez desfiles incríveis. Ele foi o primeiro, acho, a sair do espaço lá da Bienal. da É, eu acho que Bienal, foi. né? Um dos Acho que foi primeiros. dos primeiros. Ele é muito amigo do Paulo Borges. Né? Vocês são muito amigas do Paulo Borges. Sim. Como é que é essa relação de vocês, hein? Com as semanas de moda, como é que vocês conseguem acompanhar? Como é que... Pois então, a gente é as tia da Semana de Moda. A gente frequenta desde a primeira edição. Fazem 20 anos que a gente vai à Semana de Moda. Então não tem como tu não ser amiga do Paulo, do assessor do Paulo, do tio do Paulo, do novo namorado É uma do amizade fulano. obrigada, né? De Então, convivência. e aí as pessoas vão, voltam, daí entram as blogueiras, saem as blogueiras, aí vem as meninas, saem as meninas, a gente continua lá. Entendeu? Firme e forte. Blogueira de moda Ai. é uma profissão, cuidado, mas é uma profissão. É uma profissão? É uma É profissão. uma profissão. É uma profissão. Mas é uma profissão fast fashion, no sentido de é muito rápida também. Olha porque que tá muita- durando, hein? Olha que tá durando. Tem blogueiras mais consistentes Tem, nisso e tem tem. blogueiras que passam muito rápido, é isso? Tem, como em tudo na vida, É. né? Eu acho que assim, as Quem blogueiras. tem competência estabelece. Claro. Elas estão claro. buscando mais conteúdo também. E o que acontece? A blogueira é um retrato muito do universo hoje. A pessoa quer muito saber da experiência. E ela quer se identificar numa experiência. Então ela procura alguém que possa dar isso para ela. Que ela possa se espelhar. Diferentemente do jornalismo, que é uma coisa meio... ele Sem é opinião. distante, É, ele né? é distante. Ele não é tão crítico, ele não é tão próximo. Não sou eu que falo no jornalismo, é o Eu meu não lembro se eu fiz essa conhecimento. pergunta para ti. Para Parenza eu já fiz, e não foi nem como pergunta, foi como reclamação. Ai, meu Deus. Não, mas por que tem tanto blog de moda olhando para a mulher e poucos olhando para o homem? Eu já fiz essa reclamação para a Parenza. Então, com a Parenza eu já discuti isso, vai, Pontalti. Vai ser especulação que eu vou te dizer, Tá. mas é a minha opinião assim que eu percebo. Eu acho que a moda masculina não é tão rica em mudanças quanto a moda feminina. Embora hoje, neste momento, agora, a gente esteja vivendo um momento onde a moda masculina está bem interessante, ela está bem intrigante até. Ela está passando por grandes transformações que vão se refletir mais adiante também. Mas eu acho que esse tédio, né, essa coisa mais padrão, faz com que não tenha muito interesse das mulheres em escrever sobre o assunto, porque tu não tem tantas novidades. Mas o homem não se interessa por moda? Muito pouco. O homem troca o sapato quando fura. Né? Quando O homem sola- normal não... Não, o básico, né? Ou senão ele compra o mesmo sapato durante 5 coleções. A calça é sempre a mesma, a camisa... Tu entende? É difícil. O homem tá pegando O esse homem gosto agora. consegue errar. É o que mais erra. Não, é um o horror. homem consegue errar de uma maneira. Eu fico Tá? impressionado. Tão pouco guerra, né? Tipo assim... Tão pouco que tem que fazer e a desgraça erra. Não, os caras conseguem colocar, como diriam alguns, abre aspas, fatiota e errar na fatiota. É um negócio. O que o homem mais erra é no tamanho, né? O homem usa roupa muito grande. Na combinação. E na combinação. Ele consegue errar a combinação do sapato com o terno, sabe? E Isso com é a uma meia, coisa... então esquece, porque a meia vai para um lado. Porque quando a gente fala assim, existe um movimento de homem mais vaidoso, existe. Mas vamos pensar em padrão, em percentual de população quanto isso é. É muito pouco. O Sim. homem básico, homem, assim, ele ainda é muito desinformado e não tem curiosidade. E não compra, então não é um consumo, não é um mercado atraente. Por isso que tem menos blogueiro homem, por isso que se fala menos de moda masculina. Porque não é mercado. Né? O mercado é feminino. Mas tem uma coisa interessante que está acontecendo com a moda, tá? Fico triste com a resposta, mas é uma resposta que eu considero verdadeira. Não, mas eu acho que tem um pouco, assim. Por que tu não faz um blog? Não, mas não tenho talento para isso. Olha, Não tenho talento. então, esse lenço está mostrando que é o contrário Não do que tu tenho tá dizendo. talento para isso. Ó, Não tenho talento para isso. Não, mas eu acho que tem gente que poderia fazer. E eu acho que as mulheres poderiam fazer. Né? E sempre questiono isso. Eu gosto muito de tinha moda questionado. masculina. Acho bem interessante. Gosto de movimentos, assim. Porque eu acho que, historicamente, a moda masculina tem pequenas transformações, mas que são muito marcantes. É. E isso é bem interessante. E acho que agora a gente está passando por uma... Com essa hibridez entre os estilos, tipo assim, esse Gênero, né? genderless que a gente fala, que é o sem gênero, e tem vários nomes para definir isso, mas é uma roupa que pode ser usada tanto por homem como por mulher. Mas isso para mulher não é novidade, porque mulher usar roupa masculina Masculina há muito tempo. é muito tempo. Mas o homem usar peças de pegada feminina, como camisa gola laço, tecidos sofisticados, é uma coisa que remete a um tempo muito distante, lá nos reis, rainhas, e que os dandies, por incrível que pareça, foram quem meio que disseminou isso, acabou com isso, né? Porque eles
Depois, daí tu vai pegar lá longe. Mas, enfim, acho interessante esse Vai movimento. gostar de história da moda, assim, Eu gosto. lá na casa da Patrícia E isso Pontal. vai mudar muito, não para nós, sabe? Não a nossa idade, mas o Lorenzo, que é filho da Parenza, que é criança, vai viver um novo movimento de moda que vai mudar o conceito dele Mais de vestir. livre. Mais livre. Bem mais livre. A gente volta com as Patrícias depois do intervalo comercial, fechando o programa. Recebo esta noite no 21h30 as Patrícias Parenza e Pontaut falando sobre moda e comportamento. Vamos a mais uma pergunta, né? E dessa vez a estilista Sandra Ferraz é que faz a pergunta. Olá, meu nome é Sandra Ferraz, eu sou estilista. E uma das coisas que eu tenho muito pensado é sobre a forma de consumo, né, de consumo de moda, que tem mudado bastante com o aumento das lojas virtuais. Então, a minha pergunta para as meninas é a seguinte: como que elas veem isso, essa mudança? Como que elas veem a questão da sobrevivência das lojas de rua ou mesmo das lojas de shopping, né? É isso. Um beijo para todos. Eu acho que a loja virtual complementa a loja de rua, mas a loja de rua nunca vai deixar de existir. É a mesma coisa o jornal vai acabar, a revista vai acabar? Acho que não. Entendeu? Acho que as coisas físicas sobrevivem. E o online é um complemento. Eu não compro online, por exemplo. É raríssimo. Sapato eu compro. Eu achava que era só eu. Não, Tu também não compro. é que a gente é grande, gato. Não, é esse o problema. Tu que é toda fashion e conectada, não compra. Não compro. Tu compra. Não compro. Tu tem, Até móveis. tu tem Não, a mas cara de quem compra. Não, tudo. mas móveis é facílimo Não, comprar compro online. roupa eu tu acho sabe, eu compro dificílimo. tudo. Roupa eu acho Compro tudo. dificílimo. Mas eu acho o seguinte, quer ver? A gente fala, o jornal não vai acabar. Hoje a gente já não sabe mais se não vai acabar o jornal. Eu acho que este momento, a loja de rua, ela não termina. Mas ela precisa propor ao cliente algo que só ela possa fornecer. Ou seja, não é só produto. Ela tem que dar uma experiência. Exatamente. Entende? Ela tem que ser um ambiente um pouco mais elaborado. E não precisa ser sofisticado, complexo. Mas, assim, tem que ter uma boa ideia. Então, as boas ideias, elas sempre sobrevivem. Elas nunca se extinguem. Então, tem que ter, que seja um cheiro, que seja um toque, que seja uma experiência que ele possa ter naquele lugar, para conquistar esse novo cliente que está chegando, que compra virtualmente sem problema nenhum. Que não somos nós, é quem vem para trás. Então, eu acho que o que tem que se pensar sempre nessa hora é como eu posso conquistar o novo de um jeito original. Então, é um desafio, não é só produto, é dar mais. Gabriela Verri, ou Gabi Verri, é a nossa próxima convidada. Oi, Patrícia, tudo bom? Hoje percebemos um movimento onde pequenas marcas se unem para ter mais oportunidades no mercado. Sendo essa uma opção ao varejo tradicional, onde uma marca sozinha tem que arcar com todos os custos para manter uma loja aberta e para obter maior visibilidade. Como vocês veem este movimento e quais os cuidados que uma marca deve ter para manter a identidade dentro de um grupo? Beijos! Que bonitinha, Querida. gata. Uma graça. Ela é um amor, Ela é um amor. amor, ela é um amor bem talentosa. É. São os coletivos, né? Isso está acontecendo cada vez mais em todas as áreas, não só na moda, né? Acho que são importantíssimos para manter a sanidade e a saúde das pequenas empresas. A Gabi fez isso, né, na loja dela. A Pandorga é uma outra loja aqui em Porto Alegre, que também é um coletivo de várias marcas pequenas que sozinhas não teriam como se manter. Eu acho que esse não é o futuro, é o presente. Se os pequenos não se unirem, eles vão acabar sendo esmagados pelos grandes. E o interessante é que provoca também uma experiência, né? Porque o que acontece? Tu entra naquele ambiente, tu não tem um produto. Tu tem vários produtos que te dizem coisas diferentes no mesmo espaço. Vira um mini shopping de produção local, que é incrível. Então, tu tem um pouco do slow fashion, que é essa moda mais devagar, que é mais intimista, mas ao mesmo tempo tu tem uma variedade de produtos que, eu preciso de alguma coisa, tu vai lá e tu encontra vários. Eu sou super a favor, a gente sempre fala, né, amiga, quando a gente vai em palestra. E a gente ama. A gente ama isso. Coletivo. E voz, quando é uma sozinha, a gente não ouve, né? Mas é a tal história da andorinha. Quando são muitas, elas
Eu tenho uma pergunta que está engatilhada desde o início. Porque vocês duas são muito, e sempre andaram muito, abre aspas, não é montada naquele sentido. Tá? Vocês duas, quando saem de casa, vocês duas vão à feira, vocês duas vão à quitanda, vocês duas vão ao super. Fazem faxina, essas coisas assim. Não, fazem faxina, tudo bem, faz faxina, tá dentro de casa. Mas quando tu vai ao armazém da esquina, vocês duas têm uma preocupação em dizer assim, que eu não posso ser vista, que alguém vai dizer assim, mas como que essas gurias trabalham com moda e estão vestidas daquele jeito ali? O pior é que é fogo, viu, o negócio? Essa era a primeira pergunta do programa e eu tenho que perguntar, vou esquecer. Eu morro de vergonha às vezes, morro de vergonha. Tem uma banquinha de produtos orgânicos, eu moro na Zona Sul, que eu vou sempre, que eu saio da academia e vou. E eu já encontrei pessoas assim, ó, o Fedriz é um que eu sempre encontro. Eu um trapo, toda descabelada. Alfredo Fedriz, publicitário. E aí eu encontro o Fedriz e eu fico morrendo de vergonha. Claro, a gente já é íntimo agora, a gente fica pegando tomate e conversando. Mas outro dia uma senhora me olhou e disse assim, oi Patrícia, tudo bem? E eu podre. Daí eu disse assim, ai, eu quase que pedi desculpas. Não tem essa preocupação? Claro que tem. Tem? Eu vou, não tô nem aí. Tá. Mas tem. Eu fiquei com vergonha aquele dia que aquela senhora veio falar comigo, me dar parabéns pelo meu trabalho e eu tava aquele lixo, tu entendeu? Eu disse, pela senhora, me desculpa. Pois é, eu acho que a Paty sabe que às vezes eu compro roupa para ficar em casa, tá? Mas eu sou mais casual e despojada cada vez mais no geral, assim. Certo. Tipo, eu uso mais tênis, eu uso mais roupa esportiva, porque eu fui... Não sei, o meu estilo acabou... Ela foi se desmontando. Eu fui me desmontando um pouco. Mas assim, eu não saio de casa sem maquiagem. Certo. Nunca. Nem, assim, só pra correr. Senão... Sim. É. Tá, só o que faltava era tu Não. escorrer, Tem gente que dá correr, até, né? Só o que faltava. tem pessoas que dão até dicas de como se maquiar para exercícios Pra ir à físicos. academia, é. Então, e a gente sabe que as pessoas se montam, mas eu acho que a gente foi se descolando um pouco dessa preocupação. Só que, claro, quando acontece uma situação... Outro dia eu estava no centro e, sério, eu estava arrumando a casa, daí eu descobri, meu Deus, eu tenho que ir no cartório, o troço vai fechar. Aí eu saí assim, um trapo, não estou brincando. Encontro com o Vini, com o fotógrafo. E eu disse, Vini, e ele, eu não vi nada. Porque eu tava assim, tipo, terrível. É aquele dia que tu não quer encontrar, tudo que tu não quer encontrar um fotógrafo, teu amigo na tua frente. Ou alguém que venha te dar um oi, que tu não sabe quem é, que vem te dar parabéns pelo teu trabalho, alguém que quer ser simpático e tu tá um Porque lixo. como eu encontro vocês, ou em eventos, ou em locais mais, assim... A gente tá sempre montadinha. Vocês estão sempre... Mas eu fico pensando assim, tem dia que vocês devem querer também, né? Em casa eu sou uma mendiga. É. Mendiga. Tá bem. Bom, vamos lá. Que negócio é as Patrícias? O que é esse negócio? O que vocês estão fazendo hoje? Porque vocês fazem de tudo um pouco relacionado à moda. Isso. O que é esse tudo um pouco? Ou é tudo muito, né? tudo muito. É tudo muito. A gente diz que a gente é um bombril fashion, né? A gente resolve problemas relacionados à moda. Então a gente faz desde produção de eventos, a gente faz curadoria de eventos, a gente dá soluções e cria soluções para determinados problemas de clientes. A gente ouve clientes e tenta solucionar os seus problemas. Pode ser na criação de uma coleção, pode ser na edição de uma coleção, pode ser na elaboração de um impresso, de uma campanha, No de um treinamento filme, do funcionário. de um treinamento de uma equipe de vendas. Enfim, a gente faz qualquer negócio relacionado a isso. Conteúdo para site, para revista, a gente faz vários... A gente é uma produção de conteúdo de evento e de ideias, né? Mas a gente ouve. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Fazemos qualquer negócio. Mas a gente não trabalha com o público final, tá? Isso é muito difícil para nós. A gente trabalha com o produtor de moda, ou seja, a loja, a marca... Com a empresa. Com a empresa. A gente não atende, a gente não faz Personal styling. Entendeu? Não faz. Só se for assim, algum muito amigo. Vocês fizeram... Como é que é o nome do programa aquele do SBT? Agora eu fico com medo sempre de A errar. gente fez o programa do Gugu. Do SBT, que era no SBT, né? Era no SBT. Que é Que era patrulha... transformação. 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 Aquilo é legal? Como é que é aquilo, né? Foi Aquilo deve ser legal, né? Aquilo foi muito divertido. Sabe que eu vejo alguns bizarro programas... também. Isso que eu penso, assim, sabe? É que a gente vivia num universo, por exemplo, eu cheguei lá, a guria não tinha maquiagem da minha cor. Entendeu? As maquiadoras, nem da tua, né? Da minha. Tinha que levar uma maletinha. Desde essas coisas de conviver com pessoas que são muito diferentes ao nosso universo, que era o caso, até passar por constrangimentos assim terríveis, tipo, falando que pessoas coxudas não deveriam usar minissaia e o Gugu nos pede. Mas e a Carla Pérez, que estava no palco? Ai, Seminua. ai, Ao vivo, né? ai. Ao vivo nos domingos.
Essas coisas assim. Puxado o negócio. Porque uma parte do programa era editada, E a outra era ao vivo. claro, vocês apresentavam, faziam as cabeças ao vivo, que eles estavam ali ao vivo falando sobre isso, mas a transformação, claro, Era vocês tinham... editado. Isso, mas o resultado era ao vivo. No Ao a vivo gente ia também, todos claro. os domingos a São Paulo com o Gugu. Foi Sabe que esses programas, quando tá zapeando, né? Eu acho muito. Tem coisas muito legais, né? Então, Tem. tem coisas muito legais que são feitas, né? Não é vocês apenas, mas é uma série de pessoas que trabalham com essa transformação, né? Mostra que as pessoas não têm cultura nenhuma. Não. em nenhuma. moda. Nenhuma. Tá? Nenhuma. E tudo é uma questão de equilíbrio. Equilíbrio do corpo, sabe? É quase uma matemática, é uma arquitetura. É tu organizar o corpo da pessoa de uma forma que fique bacana, que fique linear, entendeu? Que dê uma, né? Que dê uma cara Acho que equilibrada. entender quem é essa pessoa e entender o corpo dela. São duas coisas, assim. Porque às vezes as pessoas, o que acontece? Elas têm um monte de roupa, por exemplo, de festa. Mas elas não vão a festa nenhuma. Então, tipo, quando elas precisam das coisas para o seu dia a dia, elas não têm, elas não pensam no dia a dia delas. Tipo assim, o que adianta uma mulher que tem 2 filhos viver com salto nas alturas se ela precisa... Ela não torna a sua vida mais... Ela não usa a moda em seu benefício. É. Ela cria problemas, não soluções. Eu acho que a gente faz consultoria pessoal, principalmente para sites de clientes, a gente produz conteúdo. A gente é consultora virtual das lojas Renner. É. A gente responde diariamente dezenas de perguntas de clientes do Brasil inteiro. que São muito partici- diferentes as perguntas gaúchas para as São, nordestinas, as paulistas. São. Mas o drama é o mesmo, sempre. O que fica bem. Quer ficar bem. Todo mundo quer ficar bem. Antes da gente terminar o programa, senão não chama a pergunta dele, e a pergunta dele é a única que eu tinha visto, né? Então eu deixei ela para o final. Miltinho Talavera. Muito boa noite, Felipe Vieira. Muito boa noite, amigas Patrícias. Vocês trabalham com moda, vocês inventam moda, vocês fazem a moda há mais de 10 anos. A pergunta que eu quero fazer para vocês duas, as duas têm que responder. O que vocês fazem quando vocês não estão trabalhando com moda? Eu acho até que sei que vocês vão responder, mas o povo que está em casa está querendo saber. O que vocês fazem quando não estão trabalhando com a moda? O que vocês inventam de moda para cada uma de vocês? Um beijo e até a próxima. Tchau! Ah, mas que pergunta, Miltinho, eu vou te matar quando Olha, isso, sabe, inimigo na trincheira? É a definição. Olha, te dizer, hein? Gente, quanta coisa que a gente faz. Ah, é que assim, a gente é mãe. Começa por aí. Começa por aí. Eu acho que assim, depois Ou que seja, a gente... temos um tour inteiro. Eu ia dizer, depois que se tem filho, 70%, para ser bem modesta, do tempo fica Claro. com a criança, o tempo livre, né? É. Tipo, a Clara tem 2 anos e meio, ela é um bebê ainda, ela requer muito. E tipo, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não posso deixar de... Eu tenho minhas manias, que são as minhas séries, os meus filmes, os meus discos, os meus livros. Então, Qual é uma série boa hoje? O que tu tá vendo? eu acabei de assistir Narcos, a 2ª temporada, Narcos. que eu achei bem bom, Maravilhosa. assim. Espetacular. Mas eu tô meio em débito até com algumas séries. Eu tenho visto mais cinema mesmo, porque é mais curto, né? A série, às vezes, tu não tem tanto... Acontece isso comigo. Ah. Acontece isso comigo, né? Eu agora, eu tô emendando série em série, né? Mas tem dias assim que eu digo assim, bom, mas hoje eu não tenho como ver 6 capítulos, porque aí série tu emenda 6 capítulos. É? Né? Aí o filme vira uma barbada, é 1h30, 2 horas. Só 2 horas tem o filme. Então, Felipe, Eu acabei de ver Get Down, que é incrível. é bem legal. Vi muito também. Incrível. muito legal. Tá, Stranger Things. além de ver Get Down, quem tá, Além- quando não está... Pois então, além do Lorenzo, que tem 8 anos, que eu tenho muita coisa pra fazer com aquele fofo, né? Eu adoro ver filme, adoro ver séries, adoro namorar, adoro sair, adoro dançar. Adoro. Você Adoro. dança onde em Porto Alegre hoje? Bom, ou em festas particulares ou festas mais fechadas, que acontecem de vez em quando, ou no velho e bom Ocidente, que O ainda é uma Ocidente- pista de música boa. O Ocidente continua, é a resistência. É a a resistência, resistência. É a sem dúvida. resistência. E eu tenho uma coisa, eu sou fascinada por hotéis. Então, quando eu tenho um tempinho livre, eu fico pesquisando qual é o hotel que eu vou guardar um dinheirinho para ir nas próximas férias. Eu adoro Mas ficar quando tu viajando. consegue esse dinheiro, tu fica só no hotel, tu sai na rua, né? Não, eu planejo a viagem toda, mas eu adoro planejar a viagem. Adoro. É uma coisa que... Vem um site de viagens aí, não? Pois olha, não seria difícil para mim, seria um prazer. É, né? Seria. Eu acho que isso é um desejo de todo jornalista. Né? Ter um site de Eu vou trazer aqui alguém que trate de sites de viagens, convidar a Luciane Aquino, alguém, né?
Agora fui falar o nome e esqueci. Tá, daqui a pouquinho vem o nome. Mas é muito legal. Eu acho que todos nós gostaríamos em algum momento de ter passado pelo caderno, viagem, Bah, né? nossa. Ou ter um site de viagem. Mas quando a gente trabalhava com a mídia tradicional, a gente... Mídia tradicional é um negócio maluco. Mídia tradicional é jornal, rádio e TV. Elas são muito adiante do tempo. Mas a gente tinha muita proposta de viagem. A gente viajava bastante com moda, isso era bem legal também. A gente aproveitou bastante, com certeza. visitou grandes hotéis a convite por causa dos eventos e curtiu muito esse tempo, assim. Eu estava lembrando só uma curiosidade agora. Eu sou tão louca por série que eu vi 24 horas em 24 horas. Eu consegui. Eu não consegui dormir. Eu Eu vi. tentei. Uma vez, a segunda ou terceira temporada, eu estabeleci que eu veria ela 24 toda. horas. Não consegui. Não consegui. Mas é uma loucura. Gurias, muito obrigado pela presença aqui. Foi um prazer receber vocês duas aqui. Obrigada. Deixa eu te perguntar Obrigada, alguma coisa sobre Felipe. moda, sobre as Patrícias. Não? Não, tá Valeu ótimo. mesmo. Um beijo para as duas. Obrigado. Tenham uma excelente noite todas as duas. Obrigada. Obrigada. Que o Sucesso no Lourenço e a programa. Clara permitam uma noite profunda de sono às mães, tá certo? Também. Não, porque é assim, né? Também tem isso. Conversei essa noite com as Patrícias no 21h30. Muito obrigado pela sua sintonia. Fiquem agora com o Guaraci Andrade. A gente volta amanhã. Tchau.